Boa noite, prezados alunos da disciplina de Medicina Legal do curso de Direito da Universidade de Brasília. Hoje, dia 11 de setembro, não podemos entrar no nosso assunto sem antes lembrar, né, o ocorrido há algum tempo atrás. Eu me lembro exatamente onde estava, sentado aonde, me lembro de tudo, né? Que foi o atentado às Torres Gêmeas. E nesse diapasão eu gostaria de motivar um raciocínio entre os senhores de quais perícias seriam aplicáveis ao caso, né? A gente tem várias delas, né? As perícias relacionadas às lesões de pessoas que eventualmente não chegaram a óbito e tiveram sim lesões corporais, lembrando que nesses casos nós vamos ter que avaliar as consequências das lesões, não é? Situações que não são consequências, separa isso na sua cabeça, tá? Porque quando eu falo perigo de vida, isso não é uma consequência, isso é uma situação passageira, temporária. Né? Perigo de vida é temporário. A debilidade permanente sentido função, não, essa é permanente. A aceleração do parto é uma coisa temporária também. Você imaginou que daqui a 10 anos, uma pessoa numa situação em que houve uma aceleração do parto, não tem mais nada a se pensar, porque passou, né? E outras não. Então, eu tenho a perícia das pessoas lesadas, pessoas sobreviventes. Eu tenho as perícias das pessoas mortas para determinar qual é a causa da morte. E no direito é muito importante entendermos qual foi exatamente a causa da morte. Porque, por exemplo, se foi fogo, veneno, tortura explosiva ou outro meio insidioso ou cruel, isso tem relevância jurídica. Então, não é simplesmente dizer morreu, não, eu preciso de tentar identificar a causa-morte, porque isso vai ser extremamente relevante. Mas como dizer que uma pessoa morreu simplesmente sem saber quem era aquela pessoa? Nós precisamos de identificar, e nesse caso, houve uma complexidade muito grande, não só pela ação térmica, mas pela própria explosão, combustível, desabamento da estrutura, né, o colapso dos dois prédios, e uma segmentação muito grande. E aí, na identificação, entram as várias áreas do conhecimento que se prestam a isso, né? Vamos lembrar, né? A papiloscopia, a odontologia forense, a antropologia, e, neste caso, especialmente a genética forense, para poder tentar reunir os diversos fragmentos. Mas também poderíamos ter uma perícia, aí no caso de competência do Instituto de Criminalística, para verificar a estrutura do prédio, não só a estrutura que estava lá, mas a sua adequação com o projeto e a adequação do projeto com as normas técnicas. E aí vai uma pergunta, quais seriam as normas técnicas aplicáveis? Esse prédio tinha alvará, tinha projeto, mas provavelmente isso não é relevante. Mas temos também outras perícias, por exemplo, né? Será se a pessoa que cometeu, ou que planejou, que participou de alguma forma, contribuiu, seria uma pessoa criminosa? Hein? Quem de alguma forma colaborou? Sabia? Posso considerar que, sim, essa pessoa é um criminoso? Porque eu quero trazer uma outra perícia, uma perícia de natureza não material, imaterial. Né? Será que a pessoa tinha capacidade de entendimento e determinação à época? Então entram também as perícias psicopatológicas. Estão entendendo? Eu posso, né, pensar numa perícia para analisar o valor dos bens perdidos. Né? Então, olha, eu vou fazer a construção só para facilitar o seu raciocínio. Qual é o valor de mercado, de mercearia? E aí vem as perícias mercadológicas, que não, o nome é esse não, é a seção de merceologia, tá? Que vai definir qual é o valor, porque muitas vezes nós vamos ter a questão da indenização, e indenização é voltar ao estado anterior, mas eu preciso saber, esse carro não é um carro novo, não vou te dar um carro novo, eu vou te dar um carro equivalente. Qual era a depreciação desse veículo àquela época? Então, entendam que a perícia ela é
extremamente ampla, extremamente vasta, ela passa por várias áreas do conhecimento.